Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 8 de março. Ministro Edson Fachin do Supremo determina a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, ficam anuladas as condenações referentes aos processos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e o das doações ao Instituto. E você vai ver também: Supremo referenda liminar que estendeu vigência de medidas sanitárias contra a Covid-19. Plenário do STF marca para esta semana a análise da denúncia contra deputado que ameaçou ministros da Corte. E ainda as ações do Judiciário que marcam o Dia Internacional da Mulher. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro, a decisão tem caráter processual e não leva em conta o mérito das condenações contra o ex-presidente da República. A repórter Marta Ferreira tem as informações ao vivo. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. A decisão de Fachin se aplica a 4 processos: ao Triplex do Guarujá, ao Sítio de Atibaia, à sede do Instituto Lula e a doações ao Instituto Lula. Com a decisão de Fachin, foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Fachin determinou ainda a remessa dos processos para a Justiça Federal em Brasília. Na avaliação do ministro, as ações não poderiam ter corrido em Curitiba porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvio na Petrobras. O ministro lembrou ainda que diversos processos deixaram a vara do Paraná pelo mesmo motivo. Foi a primeira vez que o relator do caso analisou especificamente um pedido da defesa sobre a competência da Justiça Federal do Paraná. Segundo o ministro, a decisão tem caráter processual e não leva em conta o mérito das condenações contra o ex-presidente Lula. E agora há pouco, a assessoria da PGR informou que vai recorrer dessa decisão. Cadu. Obrigado, Marta. O plenário do Supremo marcou para a próxima quinta-feira a análise da denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi preso em flagrante no mês passado por fazer ameaças a ministros do STF pela internet. O ministro Alexandre de Moraes pediu prioridade na análise da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, que acusa o deputado de praticar crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. A ministra Rosa Weber, do STF, negou o pedido do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o acesso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Com a decisão da ministra Rosa Weber, fica mantido o acesso de Lula às mensagens. A permissão foi dada pelo ministro Ricardo Lewandowski em janeiro. Sérgio Moro questionava a competência do ministro para conceder o acesso às informações. Segundo ele, apenas o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, poderia determinar a medida. No despacho, Rosa Weber apontou que Moro não é parte do processo em que Lewandowski decidiu e, por isso, não poderia apresentar o recurso que foi protocolado no Supremo. A Operação Spoofing prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, entre elas o ex-ministro da Justiça e integrantes da Força Tarefa de Curitiba, como o procurador Deltan Dallagnol. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski para estender a vigência de medidas sanitárias de combate à Covid-19. Entre elas estão a adoção do isolamento, o uso de máscaras, vacinação, além da autorização temporária para a importação e a distribuição de medicamentos, equipamentos e insumos sem registro na Anvisa. A extensão do prazo até o dia 31 de dezembro deste ano ou até o término da emergência internacional de saúde foi pedida pelo partido Rede Sustentabilidade. E no próximo bloco, a gente fala sobre as ações do Judiciário que marcam o Dia Internacional da Mulher. Voltamos já.
A Constituição é a viga mestra, é a base sólida de todo o ordenamento jurídico e com ela convivemos diariamente na aplicação do bom direito e também na esfera do ordenamento que transparece em relação às circunstâncias mais claras dos conflitos de interesse, quer individuais, quer coletivos. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Elas são maioria na população, nas escolas, mas ainda minoria em posições de comando. Na busca por espaço, a brasileira tem se qualificado e superado obstáculos, mas é preciso avançar muito, muito mais para conquistar a igualdade. Por muito tempo nos fizeram acreditar que éramos o sexo mais frágil, comparando a nossa força física com a força física do homem. Só que a história vem mostrando o quanto o nosso papel é primordial na sociedade. O que a história vem mostrando, os números confirmam. As mulheres já são maioria da população e já ocupam mercados que até pouco tempo eram praticamente exclusivos para os homens. Agnes é um exemplo, atua no mercado de energia. Sempre tentando criar um sentimento de pertencimento para as outras mulheres que também estão no setor. Então, quando a gente fala do setor de energia, a gente está falando de um setor que historicamente ele é muito masculino. Ao se deparar com preconceito e a falta de oportunidades, ela resolveu escrever artigos sobre a mulher e o potencial de trabalho, principalmente no mercado de produção de energia. O que a gente tem observado é que esse tipo de discussão tem possibilitado essa identificação das mulheres com o setor e umas com as outras, com uma rede de apoio para cada uma, né, poder ajudar a outra em todos os percalços que todas as carreiras têm. As mulheres também têm mais estudo. A parcela da população feminina que chega a uma universidade é maior do que a da população masculina. Muitas vezes o caminho é difícil, mas aí entra a força feminina, a vontade de superar obstáculos. Desde muito nova eu sempre trabalhei muito, então a minha trajetória de vida foi bem difícil. Não é fácil estudar e trabalhar, mas com a pandemia, devido à pandemia, eu não trabalho mais como antes, está tendo possibilidade de eu estudar. Impressionante como cada vez mais as mulheres estão gerenciando os seus lares, tendo tripla jornada, cuidam de estudar, de se aprimorar, trabalham para sustentar a família, porque às vezes o pai dos seus filhos abandonou essa família. Mas ainda há muito para avançar. Mesmo mais qualificadas, as mulheres ganham 23% menos que os homens e ocupam apenas 1 a cada 3 cargos de chefia. Enquanto luta por mais espaço, a mulher ainda é a principal responsável por cuidar dos filhos e da casa. Nós temos alguns gargalos na sociedade que realmente limitam a mulher ou podem também contribuir para a modificação, né, dessa visão cultural sobre a mulher. E nós temos o aspecto educacional, que é de fundamental importância, para transformar exatamente aquela questão da violência simbólica que antes colocava a mulher num papel de subalternidade, de dominação e de vítima, né? E sempre tendo ela que ter os cuidados sobre todos, né? Quando hoje a gente trabalha com essa ideia do cuidado compartilhado, né? Da cooperação entre os sexos, né? A desigualdade de gênero tem sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos em julgamentos de garantia de direitos que mudaram a vida e a trajetória de muitas mulheres. A partir de 2006, com a edição da Lei Maria da Penha, o Supremo passou a receber ações referentes a crimes de gênero estabelecidos na lei. Os ministros consideraram que os casos de violência doméstica devem ter intervenção do Estado e que o Ministério Público Federal pode denunciar o agressor, mesmo que a vítima não tenha prestado queixa. O grau de civilização de um povo se mede pelo grau de proteção da mulher. Em 2012, o plenário do STF, ao analisar uma ação da relatoria do ministro Marco Aurélio, aprovou a antecipação do parto, no caso de anencéfalos,
sem autorização da Justiça. Os ministros entenderam que o aborto de feto anencéfalo, que pode ser diagnosticado a partir do 3º mês de gestação, tem o objetivo de zelar a saúde mental e física da mãe. O mais importante julgamento na história desta Corte. Outras decisões que também promovem igualdade de gênero saíram da maior corte do país, como a remarcação do teste de aptidão física para mulheres grávidas e prisão domiciliar para mães e gestantes presas preventivamente. O Supremo também considerou inconstitucional a contribuição previdenciária no salário maternidade. Recentemente, o ministro Dias Toffoli considerou inconstitucional a aplicação da tese de legítima defesa da honra em processos de feminicídio. Esse argumento é usado por advogados que defendem agressores no tribunal do júri para justificar o crime. Segundo o relator da ação, a tese da legítima defesa é inconstitucional porque ofende princípios da dignidade humana, proteção à vida e igualdade de gênero. A decisão do relator está submetida ao plenário virtual e deve ser referendada ou não pelos demais ministros até sexta-feira. Neste 8 de março, o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Avon assinaram um termo de cooperação. O objetivo é estimular a criação de políticas de combate à violência contra a mulher. Com esta parceria, será produzido um diagnóstico sobre a eficácia das medidas restritivas impostas pelo Judiciário a agressores. No evento virtual, o presidente do STF e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, anunciou que os resultados serão apresentados em uma publicação sobre os 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha. De hoje até sexta-feira, dia 12, será realizada a 17ª edição do programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais de todo o país. O objetivo é garantir às mulheres proteção, segurança e acesso à justiça. A segurança das mulheres é um tema que tem chamado a atenção da Justiça. Isso porque, durante o isolamento social imposto pela pandemia, elas estão mais vulneráveis. Um estudo publicado pela Rede de Observatórios da Segurança, que monitora a violência nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará, revela que, ao longo do ano passado, 449 casos de feminicídio ocorreram nesses locais, dando uma média de 5 assassinatos de mulheres cometidos por dia. O documento mostra ainda que foram registrados 1.823 casos de agressões contra a mulher. Em 58% dos casos de feminicídio e 66% dos casos de agressão, os responsáveis eram os companheiros das vítimas. A pesquisa revela que houve momentos de pico de violência contra a mulher durante o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. A Justiça considerou o aumento dos episódios de violência contra a mulher como os mostrados por essa pesquisa. E assim, nesta edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, vai priorizar os processos judiciais de violência contra a mulher, como a emissão de sentenças, despachos e decisões. Audiências na forma presencial ou virtual também serão realizadas, mantendo os protocolos de segurança sanitária de prevenção ao novo coronavírus. Além disso, os tribunais serão intimados para disponibilizar o WhatsApp institucional às varas de violência doméstica, conforme prevê a Resolução 346 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa normatização possibilitou que o Poder Judiciário desse conhecimento do processo à vítima de forma mais ágil e efetiva, informando inclusive quando o agressor fosse solto. Em relação à Semana Justiça pela Paz em Casa, que é a concentração dos esforços nas varas que têm competência para aplicar a Lei Maria da Penha, nesta edição só serão contabilizados os números de sentenças, decisões, despachos ou medidas protetivas. Em todas as edições realizadas pelo CNJ, a Semana pela Paz em Casa já realizou mais de 253.532 audiências, entre sessões do Tribunal do Júri, sentenças e medidas protetivas. E a Associação dos Magistrados Brasileiros também mobiliza esforços na luta pelos direitos das mulheres. A entidade formulou uma série de propostas para o Legislativo a fim de fortalecer o combate à violência de gênero.
Entre as ideias está a da campanha Sinal Vermelho, que incentiva a vítima a denunciar o agressor desenhando um X na palma da mão. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida fisicamente. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Basta de violência contra a mulher. E veja a seguir, Ministério Público Federal pede na Justiça que migrantes e refugiados no Acre recebam refeições diárias. É já já. De uma Constituição é fazer com que haja um ordenamento jurídico unitário e sistêmico em que as leis posteriores sejam com ela compatíveis. E é nesse contexto que surge o controle de constitucionalidade, um instrumento eficaz para averiguar se uma lei está ou não em consonância com a Constituição. Uma decisão obtida pelo Ministério Público Federal determina que a FUNAI anule a nomeação de um antropólogo sem qualificação. A Fundação Nacional do Índio deve tornar sem efeito a nomeação do antropólogo Cláudio Eduardo Badaró por não ter qualificação necessária para atuar em grupo de trabalho sobre a demarcação da terra indígena Pancará-Serrote dos Campos, localizada no município pernambucano de Itacurubá. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, no currículo do nomeado consta apenas uma pós-graduação em antropologia, de duração inferior a 2 anos, sendo esta a única formação que ele possui na área. Essa qualificação não contempla os requisitos técnicos que determinam a necessidade de antropólogo com qualificação reconhecida para garantir a realização dos estudos. Na imprensa, Badaró havia se posicionado contra o processo de demarcação. Em caso de descumprimento, será aplicada a multa diária no valor de R$15 mil. O Ministério Público Federal pediu na Justiça que migrantes e refugiados no estado do Acre recebam refeições diárias. Segundo a ação movida pelo Ministério Público Federal no Acre, a maioria dos migrantes é composta por mulheres, crianças e idosos que tiveram a situação agravada pela pandemia e enfrentam dificuldades para ter acesso a direitos básicos e assistência social. A ação, com pedido de tutela de urgência, pede para que a União, o Estado do Acre e a Prefeitura de Assis Brasil forneça 3 refeições diárias diversificadas com valor nutricional que atenda os hábitos alimentares deles e que ainda seja feito um levantamento para apurar a existência de pessoas doentes com necessidades alimentares especiais. E a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pagamento de adicional de insalubridade à operadora de telemarketing por uso de fone de ouvido. A função não está na lista de atividades insalubres elaborada pelo extinto Ministério do Trabalho. O caso ocorreu em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A operadora de telemarketing alegou que recebia e realizava ligações com o uso de fone de ouvido. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que a utilização do aparelho seria suficiente para caracterizar a insalubridade em grau médio. O laudo técnico da perícia concluiu que as atividades desenvolvidas pela operadora eram insalubres, com base em norma regulamentadora das atividades de telegrafia e radiotelegrafia. O relator do recurso de revista da empresa na 4ª turma do TST, ministro Caputo Bastos, explicou que para deferir o adicional não basta a constatação por laudo da perícia. De acordo com a jurisprudência do TST, é imprescindível a classificação da atividade insalubre na relação elaborada pelo extinto Ministério do Trabalho. E no caso da operadora de telemarketing, não há previsão expressa na lista elaborada pelo órgão, o que afasta a possibilidade de concessão. A decisão foi unânime. A Natura Cosméticos foi responsabilizada por um acidente sofrido por uma empregada.
A profissional morreu em uma batida de carro no momento em que voltava de audiência judicial em que representava a empresa. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O acidente foi em setembro de 2005. O táxi que levava a empregada bateu em um caminhão na BR-101. O transporte havia sido contratado pela empresa exclusivamente para o deslocamento da profissional à audiência em Macaé, no Rio de Janeiro, onde ela atuou como preposta. Familiares da vítima entraram com ação na Justiça Trabalhista pedindo pagamento de pensão. O juízo de 1º grau acolheu o pedido. O entendimento foi que a Natura tem responsabilidade civil objetiva no ocorrido, sem a necessidade de comprovar culpa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, interpretou que a atividade exercida pela empregada em si não era perigosa e a responsabilização da empresa deveria ter comprovação de culpa, além do reconhecimento da relação entre o acidente e as condições de trabalho. Ao analisar o recurso, no entanto, a 6ª turma do TST teve outro entendimento. Segundo a ministra Kátia Arruda, relatora do caso, a Natura, ao contratar o transporte, assumiu eventuais danos ocorridos durante o trajeto, como previsto nos artigos 734 e 735 do Código Civil. Por unanimidade, o colegiado determinou que o processo retorne ao TRT para que seja julgado agora com base na responsabilidade da empresa. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que herdeiro não depende de registro formal da partilha do imóvel para propor extinção do condomínio. O colegiado considerou que o registro destinado a produzir efeitos em relação a terceiros e viabilizar os atos de disposição dos bens não é indispensável para comprovar a propriedade, que é transferida aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão. No processo que deu origem ao recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia reformado sentença da 1ª instância e concluído que a ação de extinção de condomínio dependeria do prévio registro da partilha no cartório de imóveis, como forma de comprovar a propriedade do bem. Mas a relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que, embora tenha havido a transferência inicial da propriedade aos herdeiros, ocorreram também a prolação de sentença e a expedição do termo formal de partilha na ação de inventário. Segundo a ministra, essa distinção é relevante porque, de acordo com o Código Civil, até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e à posse da herança é indivisível e regulado pelas normas relativas ao condomínio, o que sugeriria, em sentido contrário, que após a partilha não haveria mais que se falar em indivisibilidade, condomínio ou transferência causa-mortes. Assim, Nancy Andrighi apontou que, nessas hipóteses, o prévio registro translativo no cartório de imóveis, com a anotação da situação de copropriedade sobre as frações ideais dos herdeiros, não é condição indispensável para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles. A ministra concluiu que as questões levantadas pelos recorridos na apelação e que não foram examinadas pelo Tribunal Paulista também não poderiam ser conhecidas pelo STJ, pois foram atingidas pela preclusão. Assim, a 3ª turma restabeleceu integralmente a sentença que declarou a extinção do condomínio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.